Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar um pouco mais a fundo com os nossos array. Na aula passada vimos que array é uma coleção de variáveis. Vimos também a declaração de um array simples e a sua funcionalidade. Vamos só dar uma relembrada aqui que a gente primeiro define o tipo de variável, que vai ser um int, aí depois cria o nome da variável, que no caso é um array, e coloca abre colchetes, fecha colchetes, sem nenhum número, e coloca o sinal de igual e passa os valores 0, 1, 2 e 3 separados por vírgula, e aqui dentro do abre chaves, fecha chaves e o ponto e vírgula. Ou podemos trabalhar com ela de maneira fixa, determinando o tipo de dados, que é inteiro, o nome dela, números, já passa o número 4 e aqui coloca da mesma forma. Na aula de hoje vamos trabalhar com array composto ou multidimensional, porque permite-se trabalhar como se fosse uma tabela, com linhas e colunas. Por exemplo, int números, aí abre e fecha colchetes. Igual que seria a questão de atribuir, ou seja, preencher, popular essa array com os dados. Aí aqui a gente abre as chaves e fecha essas chaves aqui final. E dentro deles a gente trabalha com outras. Ó. Abre chaves novamente, 0, 1, 2 e 3, vírgula, aí separa a linha de coluna, né? Então 4, 5, 6 e 7, fecha e fecha, porque esse último é desse primeiro aqui. Ou a gente declara assim. Aqui a gente determina que esse 2 vai ser o número de linhas. Toda essa cadeia aqui vai ser tipo a primeira linha. E o conteúdo de cada linha, por exemplo, 0, 1, 2 e 3 são 4 valores. Então a gente define que todos vão ser iguais. Tanto desse, tanto para esse. Se a gente esquecer de colocar algum aqui, o valor dele vai ser nulo, tá? Um valor que não existe. Eu prefiro trabalhar na hora de declarar dessa maneira aqui, ó. Int números, declarei o meu array, de duas linhas, ó. Uma, duas linhas. E aqui, o 4 seria a quantidade de colunas. Coluna 1, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Ok? Então, vamos para a nossa prática agora. Eu preparei um sketch aqui, um arquivo do Arduino, onde nós vamos trabalhar aqui com array multidimensional. Byte, que vai estar de 0 a 255, né? O tipo da variável. Linha n pinos. Linha pinos ab, de pinos habilitados, linha valores e linha aparelhos. Ou seja, aqui eu declarei uma array, só que ao invés de inteira eu criei ela como string, tá? De 4 linhas, ó. Coloquei aqui em comentário para facilitar para vocês. São 4 linhas e 12 colunas. Aqui a gente pode observar, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. E 12 colunas, ou seja, para cada linha nós temos 12 valores. Aqui primeiro valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Só que o primeiro valor é o 2, ok? Ou seja, a gente não vai estar trabalhando com os pinos 0 e 1. Então aqui eu determinei que nessa linha vai ser a linha dos pinos, onde eu vou estar trabalhando com os pinos de 2 a 13. Nessa outra linha, eu vou estar trabalhando aqui com valores 0 e 1. 0 para desabilitados e 1 para habilitados. E aqui, os valores dos pinos. 0 para desligado e 1 para ligado. Seria o tipo o LED aceso e o LED desligado, tá? E aqui, eu coloquei o nome, tipo do pino 2, vai ser a luz 2. Poderia ser luz da sala, luz da área, luz do banheiro, tá? Aqui o pino 3 está na segunda posição, a segunda coluna, então o valor para ele na linha 4, né? Seria isso daqui, seria luz 3. Poderia ser também tipo luz do jardim, alguma coisa assim. Então observem que nós temos 4 linhas, 1, 2, 3, 4,
e 12 colunas, sempre 12 valores aqui. Eu gosto de preencher eles com todos, para ficar fácil de trabalhar, fazer as conversões. E eu defini como string porque se eu colocasse inteiro, eu não conseguiria colocar aqui, ó, luz, né, valores ali para ela, como se fosse forma texto. Só que quando a gente coloca string, a gente tem que trabalhar com todos os valores em string. E se eu colocasse int aqui, seria toda ela. Todos os valores teriam que ser inteiros. 0, 1, 1000 e pouco, ou seja, valores inteiros. Tá bom? Então vamos trabalhar com isso daqui. Void setup, eu faço a configuração da minha serial e imprimo pinos a trabalhar. E vou fazer o quê? Vou percorrer essa string de coluna em coluna, ou seja, aqui, ó, nessa linha aqui, eu vou percorrer todos esses valores aqui. Se a coluna, né, começa do 0, enquanto ela for menor do que 12, então ela vai recebendo, coluna recebe ela mais 1, então 0 recebe 1, 2, 3 e vai passar por todas. E aqui eu faço a impressão, serial.println para poder quebrar a linha. Aí aqui, qual linha que eu quero trabalhar? A linha pinos. Qual que é a linha pinos? A 0, porque eu trabalho com índice. A primeira linha é linha 0, tá? Então fica mais fácil de quando eu coloco aqui, ó, eu poder trabalhar. Então a primeira aqui é questão de linhas. Então eu coloco linha pinos, vai ser essa primeira linha. E a coluna. Como a coluna vai estar contando de 0 a 12, vai percorrer todos os pinos aqui. E eu faço o que? Vai mostrar os números dos pinos em string. Após mostrar, eu vou estar definindo que todos os pinos vão ser de output, ou seja, de saída. Só que observem, aqui lá no pinMod eu tenho que passar um valor inteiro. Então, como a string aqui que eu tenho, pinos, né, que é o nosso array, é valor string texto, eu tenho que fazer a conversão do int, que eu vou detalhar mais em próximas videoaulas. E aqui no loop eu faço o seguinte, eu vou fazer a comunicação com o Arduino, eu vou digitar algumas letras e ele vai acender, apagar alguns LEDs ou me mostrar os valores dos respectivos LEDs. Então, se tiver algum valor lá disponível, ele vai fazer a leitura em formato readstring, já em formato de texto, mais fácil, e jogar o valor na variável texto. Aí eu testo. Se a variável texto eu digitei L, então vai executar uma função que eu fiz aqui para ligar os LEDs. Se o texto que eu digitei foi a letra D maiúsculo, viu pessoal? Estou usando só maiúsculo aqui. Se digitar a letra minúscula não vai funcionar. Então se for D maiúsculo, desliga os LEDs. Tá? E se eu digitar a letra M maiúsculo, vai mostrar os aparelhos. Eu vou mostrar aqui, ó. Luz, por exemplo, poderia ser luz da sala, luz do jardim, está ligado ou está desligado. Tá? E aqui, se for L, então vou ligar LEDs. Eu faço percorrer aqui. E eu quero pegar o quê? Trabalhar somente com os pinos habilitados. Então eu testo. Aqui a coluna vai estar passando sempre de 0 a 12, que são os 12 valores que eu tenho lá. Mas eu vou trabalhar agora com o primeiro que eu tenho aqui, o parâmetro, é linha e depois a coluna, né? Então, linha pinos ab. O valor dessa linha é 1. Então vai pegar esses valores aqui, ó. Tá? Então vejam lá que eu só tenho aqui para o pino 10, para o pino 11, para o pino 12 e para o pino 13 os valores 1. O resto são tudo, né, são todos zeros. Então observo lá, na hora de ligar o LED, eu passo aqui na linha 1, que é a linha dos pinos, né, habilitados aqui, e a coluna, ou seja, somente os pinos que tiverem com 1, ou seja, tiverem habilitados, aí eu vou ligar ou desligar os LEDs. Então, digitar write e passo o número do pino. Só que aqui, ao invés de linha dos pinos habilitados, eu passo a primeira linha, que é a linha dos pinos. E depois a coluna, que é o LED 2, o 3, o 4. E faço a conversão para int, porque essa função digitar write tem que passar o número inteiro para cá. Por isso eu fiz a conversão. E como eu vou ligar, eu coloco hide. E daí o que eu faço? Eu venho aqui e passo para array pinos, linha valores, que são esses daqui, ó. Estão zeros, é desligado e 1 ligado. Como eu liguei, eu vou lá e troco o valor. Então, como é que eu faço? Passo a linha de valores, que é a 2, a coluna, que vai de 0 a 12, mas somente para os pinos habilitados, que era do 10 ao 13, e jogo 1. Tem que jogar em string porque a minha array é string.
E daí eu faço a impressão dela ali e dou um delay aqui de espaço, ok? Na função desligar LEDs eu faço a mesma coisa, só que no entanto, ao invés de dar RIGE lá, eu faço a opção de LOW, que é desligar, e atribuo para aquela minha array, na parte da linha dos valores, o valor 0, mas somente para os pinos que forem habilitados, ok? E na função mostra aparelhos, eu vou fazer o que? Eu vou percorrer também todas as colunas, né? Mas somente as colunas que forem habilitadas, ou seja, tiverem um, aí eu vou trabalhar com elas, eu passo por todas, mas daí eu checo se aquele pino está habilitado ou não, para poder mostrar o aparelho. Aí aqui eu imprinto o aparelho na tela, linha aparelhos, que seria o que? A linha 3, ó, 0, 1, 2, 3, é porque ele deu pelo índice, né? E daí faço o que? Faço a impressão deles, coluna a coluna. E depois eu testo. Se a linha dos valores for 0, é porque está desligado. Então, a luz 1 está desligada. Ou se tiver 1, a luz 1 está ligado. Agora nós vamos lá para o nosso monitor serial. Só que lá do nosso simulador do Arduino, o que eu faço aqui? Já tinha um código aqui, eu vou colar aqui, eu vou mandar executar o código. Deixa eu habilitar aqui o serial monitor, estava aqui embaixo. Então colei aqui e vamos fazer o seguinte, aqui ele terminou. Aqui quando ele ligar, ele vai fazer o que? Vai imprimir serial pinos a trabalhar e vai percorrer e vai mostrar, né, quais são os pinos que eu posso estar trabalhando. Então vou dar o start e vamos verificar aqui. Ele imprimiu aqui pinos a trabalhar e colocou os pinos, né, que é do 2 ao 13, como eu configurei aqui, ó, na primeira linha. Só que ele me passou a linha pinos, que é a 0, que é a primeira linha do índice 0. 0, né? 1, 2, 3, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar L. Quando eu digitar L, vai ligar somente os pinos que estão habilitados. Ó. Esse aqui é da linha dos habilitados. 0 desabilitados, 1 habilitados. 1 está somente os 10, 11, 12 e 13, ok? Então digito L maiúsculo e clico em Send. Aí aqui, ó, acendeu para mim os LEDs, tá? Ó, esses LEDs aqui, que estão nos pinos 10, 11, 12 e 13. E me mostrou eles ali. Se eu pressiono D de desligar, o que vai acontecer com aqueles LEDs? Ele desliga, me mostra quais os pinos que foram trabalhados. Tá? Se eu digitar L novamente, e digitar Send, aparece os LEDs e ligou. Ok. Mas observem o seguinte. Lá em cima, pessoal, eu tinha definido os valores dos pinos. 0 para desligado e 1 para ligado, né? Tudo como 0, todos desligados. Só que eu liguei esses pinos. Então, se eu colocar a letra M, que é mostrar os valores, ele vai executar essa função aqui, ó, mostrar os aparelhos, né? Ele vai percorrer, vai testar somente os pinos habilitados, aí vai me mostrar qual aparelho é referente àquele pino e vai me mostrar se ele está ligado ou está desligado. Então, eu coloco a letra M em maiúsculo e mando dar o Send. O que acontece? Ele vai me mostrar lá, luz 10, ligado, luz 11, ligado, 12, ligado, 13, ligado. Se eu pressiono a letra D e mando enviar, ele vai desligar aqui os LEDs, desligou os LEDs e me mostrou aqui. Se agora eu pressionar M e dar Send, o que acontece? Me mostra que eles estão desligados. Então, a vantagem de se trabalhar com arrays é que você pode armazenar valores ali, por exemplo, do último estado, né? Quero fazer uma leitura de como estão os pinos dos meus componentes, quais componentes estão ligados ou quais estão desligados.
você executa uma função e testa. Se o valor dele tiver 0, tiver 1, alguma coisa nesse sentido, ele mostra para você. Então fica bem mais fácil de se trabalhar. É um pouco complexo para poder criar o código, mas uma vez criado, fica bem mais fácil de você manipular as suas funções ali. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.